Pois é, eles entraram atirando, mas primeiro ameaçando, saqueando o dinheiro que havia lá, atirando em todos, e isso é sinistro, então foi algo muito impactante. Eu ainda me lembro que trazíamos a proteção, cheguei em casa e onde tirei todos os tênis e todas as meias cheias de sangue, que era de um bebê, aparentemente o tinham, porque dava para ver nas pequenas pás ou nas fotos que nos mostraram, pareciam os botões do macacão, estavam muito... O garoto tirou a conclusão de que ou o deixaram tonto ou o bateram, ou foi diretamente assim, para esmagá-lo contra a parede, porque sim, tinham golpes com seus olhos muito, muito, muito profundos, muito fortes, e já, ou seja, o garoto apenas respirava e respirava, e eu, se você me ouve e pode falar e se lembra do que aconteceu, eu te escuto, não garoto. Ele deu seus últimos suspiros e morreu literalmente diante de mim. Foi como se fosse seu último suspiro. Minha intuição fazia... Inicialmente apenas fechou os olhos dela. Deus te abençoe, irmão. E fazer o quê? Raimundo é criminalista, uma profissão que consiste em coletar e analisar provas físicas para investigar um caso, seja criminal ou não. Alguns criminalistas se especializam em estudar a cena do crime, enquanto outros se concentram em analisar evidências em laboratório. Hoje, Raimundo compartilhará conosco suas experiências e as anedotas mais impactantes de sua carreira. Foi durante a época mais escura em Nuevo León, quando a violência e o crime assolavam a cidade, deixando uma marca de sangue no estado. Naquela época, Ray era um jovem recém-iniciado no mundo da criminologia e foi testemunha da brutalidade e da devastação que marcaram esse período. Centenas de casos o marcaram profundamente e agora ele está pronto para compartilhar sua visão singular sobre esses tempos desafiadores. Ramon Gallegos Nino, 34 anos de idade. Estudei a carreira de criminologia, especializada nas carreiras de criminalística de câmeras. Trabalhei, fui meritório em... A procuradoria naquele tempo. E de 2012 a 2018 já foi como perito na área criminal. Criminalística aqui trabalhando bom. Aí já foi mais envolvido com o que é a área de campo, quando estive de serviço social, que foi em janeiro de 2011, E entramos um pouco com base na carreira, que como estudei, que bem, se foi um pouco bem, estamos jovens, então aí passa despercebido, então há muitas coisas que passam, mas já entrando no que foi para fazer o serviço social, já foi como que me captou um pouco mais minha atenção. A carreira de campo, que a primeira vez que nos tiraram, ou bom que me tiraram, estava um perito aí na área e me lembro que me comentou de quem quer sair. Então era como a única, nós saíamos como as 4 ou 5 do serviço social. Então eu levantei a mão que não, pois eu vou, eu acompanho, e já me disse, pois venha, vamos, não sabia nem para onde íamos, se íamos a algum mandado ou algo realmente como que minha mente não estava, que era realmente o que eu ia fazer, o serviço aí. Então já entrando aí, chegamos aqui, foi meu primeiro caso, que foi um roubo a um banco de fato aqui no centro. Então aí foi como que já vinculei um pouquinho a carreira, porque fazíamos como que práticas, eu em teoria realmente pois sim, ou seja, sim, não digo que também não a estudei sempre, mas sim a levei a cabo. Então, já entrando no que foi, já nessa área, bem, só me lembro que começaram a tirar fotografias. Eu estava vendo, ele me diz, já tinha saído, e eu, não, é a primeira vez. Eu digo com o seu grupo, é a primeira vez que estou aqui. Ele me diz, ok, bom, nós fazemos isso que acabaram de nos relatar, este roubo aqui no banco, tiramos fotos. E supostamente aqui entraram, roubaram o que só foi esta caixa e levaram, então aqui tem que procurar, tirar. Eu me lembro que tiraram a maletinha para tirar as impressões digitais e tudo isso. Então ele foi me explicando e eu fui como que me enrolando e disse, já sei onde estou. Então foi um pouco como se eu já estivesse gostando, daí já terminamos esse caso. Como polícia e todo o show já deram parte do que tinha acontecido e depois fomos para outro roubo em uma casa por Washington, e daí me lembro que fizeram uma chamada porque não sabem que vamos terminar rápido, porque acabaram de reportar, em código dizemos 51 por 59,
como morto por arma de fogo. Então de lá já fomos, eu não sabia que essas unidades então andavam com sirene aberta e tudo, foi como que algo também do que me pegou, e de lá foi como que uau, onde estou, ou seja, já é como que é onde eu gosto mais que nada. Aqui me aprofundei pelo programa mental do Crime Scene Investigation, então foi como que, sim, me pegou, eu quis ver o que estava acontecendo, mas já estando dentro deste meio é como que muito diferente da realidade totalmente. Então já chegando lá que nos mandaram para esse homicídio, foi como que, uau, estava bem no meu meio, no meu próprio mole, como se dizemos isso coloquialmente. E já estando lá, como era serviço social, realmente não temos como uma proteção segura todas essas coisas, então como que te limita um pouco, sabe? Que você só me traga as bolsas, traga as caixas, traga as bolsas, as evidências, e aqui esperamos. Então eu estava atento ali mesmo para ver para ver que peixe eu pegava, e o chefe era esse por trás, e ali estão os meios, e ali estão os meios e esse por trás, que não te veem e se cobrem. Ou seja, como que te limitam muito, e foi como que em parte esse grupo foi como que não me cair mal, mas foi assim como que nada, pois queres aprender, queres ter uma experiência, e é como que te travam, ou seja, como que não te deixam. Mas então você os entende pela área de que eles estão te protegendo e resguardando. Esse foi o primeiro caso que me tocou como homicídio, assim, forte. Inclusive, naquele momento, houve um movimento, porque supostamente ia haver tiroteio e tudo, porque foi feito todo o desdobramento das unidades e vão para lá, como era quase na ladeira. Tudo estava coberto de unidades, então foi como se dissesse, venha para cá. Você se encoste na parede, lá estão os meios, vai dar confusão. E então já... Um dos chefes me disse, venha para cá, porque aqui vai estar mais seguro se algo acontecer. No final, já tudo sob controle, terminamos esse caso. E foi como que nesse primeiro dia, foi algo assim como que, para mim, emocionante. E ao mesmo tempo, é como que já sei onde estou. Então já me vai corresponder, pois já entrar um pouco para ver o que está acontecendo. Depois de se imergir no mundo da criminologia, Raimundo obteve uma visão mais ampla do trabalho de campo. No entanto, nada o havia preparado para a dura realidade que enfrentaria. Logo se encontrou no centro de alguns dos crimes mais impactantes e aterrorizantes na história de Nuevo León. Na linha de frente, nosso convidado presenciou a crueza e a violência que havia abalado a região. Já em forma, pois já conforme tudo o que foi o ano de janeiro até junho-julho, que eram 6 meses apenas de serviço social, eu aí já com ele comecei a fazer medos com vários peritos, com vários licenciados, com o coordenador. Então foi assim que, ouça, eu quero continuar aqui para continuar aprendendo, e sim, mais tarde você pode começar a trabalhar aqui. Eu fiz, mas você sabe que não há pagamento, nada é dado a você. E eu sim, não, totalmente, ou seja, sei que é meritório, e então é assim que se começa. Diz, bom, então se você quiser vir todos os dias, ou tem algum grupo em especial... Eu disse que gosto do grupo 2 e do grupo 4, mas não sei se posso participar de ambos. Antes trabalhavam por 24 horas e descansavam 3 dias, que era o grupo 1, grupo 2, assim se passava todo um dia completo. Então coincidia com o grupo 2 que descansavam, e depois eu ia para o grupo 4, que curiosamente começava a pegar o que era mais pesado depois de 2011, que foi... Antes, o que aconteceu nesse período que ocorreu o do Sabino Gordo foi por volta de junho de 2011. E que foi como um dos casos que mais me impactou, pois digo, anteriormente já tinha visto assim pessoas, homicídios e tudo. Então, quando nos toca esse caso que foi no grupo 4 naquela vez, o do Sabino Gordo, foi assim como que aí sim eu disse, sim. O que mais me impactou foi quando vi um casal de mãos dadas, que foi quando já as rajadas lá fora, acho que tinha tocado também ao vendedor de lá, que estava lá fora, parte de dentro do bar, e todo o show. Então foi algo muito impactante. E o que mais me impactou foi isso, de ver o casal de mãos dadas, eu acho, já fazendo o trabalho de entrevista e tudo isso, foi como que, pois sim, entraram atirando, mas primeiro ameaçando, roubando o dinheiro que havia lá, atirando em todos, e isso é sinistro, né? Então foi assim como que muito impactante.
Eu ainda me lembro que, ou seja, trazíamos a proteção, cheguei em casa e onde me tiro todos os tênis e todas as meias cheias de sangue, ou seja, que era todo o lago imenso que havia de sangue na área, que pois como que tio foi o que mais me impactou, que foi um dos primeiros que me tocou estando como serviço social. Já depois daí, pois sim, já foi mais como que, por exemplo, o de Jenny Rivera, que também ali estive, não presente no próprio acidente de avião, mas sim tempo depois. Eu me lembro que na data do terrível acidente de avião, eu estava em Michoacán com minha família e só voltei na terça-feira. E nesse tempo, lembro que nada mais vai me tocar. Então, por um lado, estar lá como se estivesse sob o microscópio, querendo aparecer nesse tipo de eventos. Então foi algo assim como que disse, bem, vamos ver, já entrando na guarda. Ouça, não, é que ainda estão as investigações lá, ou seja, todas as unidades, né, estão indo 2, 3 unidades todos os dias para investigar e resgatar restos de pele, ossos, partes do avião, tudo isso. Então foi algo como que eu disse, bem, então vai ser a minha vez. Sim, dito e feito, cheguei quando estava voltando das minhas férias. Ei, sabe de uma coisa? Prepare-se, tem um caso que você não soube. O avião não está cheio e eu soube. Diz, bem, ainda esta semana vamos estar bem. Diz para que você fique atento porque você não vai ter seus descansos. Eles fizeram isso, chamamos de guardas imaginárias, onde supostamente você descansava, apenas cobria um certo horário e então se retirava. Então ainda tivemos esse trabalho de ir cobrir lá, fomos para o município de Turbide, toda da área do avião, todo o estrago, procurando pedaços, ou seja, pedaços de pele, de osso, o que você pode encontrar, pertences, andamos por toda essa área lá também. Procurando, raspando um pouco mais imagino que para os testes de ácido desoxirribonucleico e tudo isso, se não me engano, foi no domingo, no dia seguinte já tinham limpado muitas coisas, já tinham resgatado pertences, membros, então sim, era apenas como se fosse para deixar a área limpa, porque, não sei se eles pensariam que depois se tornaria um lugar turístico, porque agora já é turístico, então não sei se eles fizeram isso por isso ou mais que nada, bem, para deixar a área bem limpa. Então, sim, fomos mais para o que são pedaços de pele, ossos, uma ou outra pertença, partes do avião. Sim, nos coube lá recolher. Foi lá que a despressurização do avião, algo assim que haviam comentado que foi o que aconteceu. E, além disso, bem, as entrevistas e todo esse papo, né, os pilotos, era um avião muito velho que não estavam muito bem treinados e parte não souberam controlá-lo e além disso a despressurização do que foi o avião. Não, acho que foi um crime. Foi mais... Sim, foram falhas técnicas, havia muitos rumores lá, muitas versões, se falava de tudo, mas realmente não sabemos o que. A investigação não se baseia apenas nas investigações. O incêndio ou atentado do Cassino Royal em Monterrey é uma das tragédias mais devastadoras na história da cidade. Naquele dia fatídico, dezenas de inocentes perderam a vida em um ato de violência inexplicável, deixando uma marca indelével na memória coletiva dos regiomontanos. O incidente também destacou a necessidade de justiça e segurança na região e seu impacto ainda é sentido até hoje. O do Royal, que também foi um dos mais comentados, que estava lá como serviço social. Naquele tempo, eu estava ainda era serviço social, e estava de manhã quando de repente o chefe, o coordenador, foi como, o que tem aqui na volta? Vamos ver por cima. Nós fomos e olhamos porque de lá, está o que está atrás do backstage sobre alguns saltos, lá está o prédio dos peritos, e ao virar a esquina já estava o Cassino Royal. Então de lá já, o chefe foi assim, como que vamos ver se está dizendo, porque parece forte a fumaça, vamos ver que onda já no momento de subirmos, íamos todos lá, vamos ver que onda. Sim, o assunto parecia um pouco sério, então...
Não se passaram nem 5 minutos quando recebe uma ligação. E foi assim, como que pum, corte de andar, de que vamos, de que onda, de repente a segurança, ok, já está, mandamos as unidades ao apoio, então já até depois já descemos, começamos a verificar, porque já vimos todo o movimento, todo o desdobramento dos mesmos colegas. E depois foi o coordenador, diz que aparentemente, diz, havia pessoas lá dentro, diz, e já saíram vários, já 5, é assim que nós chamamos, que é a pessoa falecida diz, já houve várias mortes, então este bem, ao desdobramento, eu, bem, já estando na área, digo, qual é a onda? Ao responsável, você está ficando? E eu sim, eu fico, não tem problema, que já sei que vem algo forte, diz, mas sabe o quê? Acabaram de nos relatar um homicídio em cada direita e talvez, diz, se você ficar, nos ajude aí com os colegas. E eu, não, o que você me diz é serviço comunitário, você se coloca à disposição do que eles pedirem, não é? Então foi assim que não, tudo bem, eu fico, já me lembro que liguei para minha mãe, eu disse, sabe o quê? Eu disse a ela que a situação está assim. Eu digo que está um pouco pesado aqui em um cassino. Eles acabaram de queimá-lo. E então eu vou ficar aqui para ajudá-los, com certeza, mas com cuidado, que ela não fique. Minha mãe sempre se preocupa, como essa preocupação de mãe. Então, com cuidado, me avise. Se você quer que a gente vá te buscar à noite, eu digo que não, acho que não. Ou seja, vou ficar todo o turno. Já que eram 24 horas, ela diz, bem, então com cuidado. Só nos diga quando você sai. Ficou assim e naquele momento ela me diz, sabe o quê? Você vai com esses caras para um homicídio em Cadereyta, né? Ela diz, porque aparentemente acabaram de matar um dos pesados dessa área. Então, também para ajudá-los, não, sim, não tem problema. Nós fomos, era no final da tarde, né? Eu acho que por volta das 4 ou 5 da tarde, mais ou menos, que já estava toda a bagunça aqui. Eles já estavam, acho que já quando passamos, porque estávamos bem perto de onde estávamos subindo a colina, em direção a Morones, então. Via-se lá tudo onde já estava como que batendo na parede para começar a abrir. E não sei se você se lembra que abriram um lado bom. Para começar isso, já estávamos indo para lá, nós fazendo esse trabalho. Estávamos vendo lá notícias e tudo. Uma colega e trazia, não me lembro naquele tempo algo, televisão, não sei, mas estava vendo que já tinham tantas pessoas chegando lá. Então já fizemos nosso trabalho do que foi o homicídio. Porque como foi em zona aberta, encontramos armas, drogas, partes lá onde então queimam corpos, tambores e tudo. Uma bagunça total, então. Foi daí que eu me concentrei mais nisso. E então, saindo de lá, nos dizem que há outro homicídio para o norte, para que se lancem para lá e por puro amor, que onda como vai? E acabaram lá que dizem, não, ainda estamos aqui com o cassino, diz, até o momento já vão 35, então é como se tudo já tivéssemos mandado falar. Até o outro grupo, acho que pediram apoio ao grupo, conta que correspondia o 4, então mandaram falar o grupo 2 para que o grupo 2 cobrisse o que saísse naquele tempo. Então o 4 já estava todo ocupado no que era a área do cassino. Então de lá fomos a esse homicídio do norte e de lá nos reportam outro homicídio no desvio, que já eram quase 1 ou 2 da manhã, e me lembro que estava chovendo, fazendo o trabalho e tudo, recolhendo cápsulas, mortos, tudo fazendo o trabalho. Antes era muito rápido em comparação com agora. É tudo muito meticuloso antes de que tira fotos, não sabemos se vão vir ou não vão vir de voar. O corpo, se me foi, já vem a caminho, embrulhei-o, já não mais para que o recolha. Havia até vezes que nós levávamos o corpo para transportá-lo ao centro médico forense pelo mesmo excesso de trabalho que havia. Então se não me engano, acho que dessa vez no desvio foi uma ambulância que foi recolher o corpo, não foi centro médico forense, porque todas as unidades estavam aqui no cassino, então já de lá. Sabem o quê? Pois já não aconteceu nada, lembro-me que fomos jantar, os peritos me convidaram para jantar e tudo, então de lá é que já vamos para lá, continuam o trabalho lá. E aí, qual é a boa? Como vai? Continuo à disposição. Você está cansado? Eu não. Não tem problema, cara. No auge da sua juventude, isso se aplica a você. Que não, sim, sabe o quê? Bem, eles ainda querem entrar para ver se há mais corpos, mas tudo bem, eles estão entrando pela área da saída de emergência ao lado. Não, então vamos. Fui e ainda levamos várias coisas, lâmpadas, extensões, não sei o que mais levamos. Também levamos pás para remover lá. Tudo do papai lá que via e digo,
Sim, vários colegas já haviam entrado para remover as máquinas e tudo, tentar encontrar mais pessoas, porque supostamente o relatório era mais do que então já fazendo o trabalho para aquelas horas. Já haviam retirado os 49 corpos. E foi como se agora fossem os próximos. Para entrar, entramos com um rapaz da Proteção Civil que já era outro serviço, né? Era eu e mais 2 peritos entrando para continuar investigando. Então, quando começamos a entrar, só de ouvir o rangido das estruturas, parecia que estava muito quente. O clima está muito quente depois de tudo que ocorreu. É sério. Depois de tudo o que já jogaram, não sei, água, tudo, já controlaram o fogo, talvez se sentisse muito brincalhão. Então foi assim, como que o Chavo Proteção diz, não vamos para trás porque ainda há painéis soltos. Não sabemos se algo vai cair em nós, ou algo e aqui dê tudo errado. Então, e um especialista disse que vocês não são mais serviços sociais, eles nos cobram repetidamente. Então vamos voltar. É melhor que a próxima guarda. Foi como se eles tivessem parado tudo. É melhor esperar até que tudo esteja sob controle para ficarmos tranquilos. E que já haja luz natural. Então que o próximo grupo entre. Ah, bom, em parte havia portas falsas ali. A porta de saída estava fechada. A que era do lado também estava fechada. Então havia muitas, eu acredito que a única saída era a principal, e aí te digo parte já, porque até algum tempo depois, eu me lembro que fomos investigar, alguns carros participantes foram examinados para coletar impressões digitais. Em uma das entrevistas, um ministro mencionou que aparentemente eles haviam perdido o controle disso, que ele relativamente não era contra as pessoas, era apenas para assustar o proprietário pela taxa que eles sempre pediam e que ele não dava. Então, realmente, para esses, bem, um deles, sim, mencionou que saiu do controle deles, que não era assim, não era essa a intenção. Então, a conclusão, então, eu digo que foi, saiu do controle dele e já aconteceu. Desgraça que aconteceu. Além das vítimas da violência, há outros casos que deixaram uma marca indelével na memória de Raimundo. Por exemplo, os trágicos acontecimentos que envolveram menores de idade e as pessoas que tiraram a própria vida. Infelizmente, esses números continuam sendo uma realidade alarmante na estatística criminal. Cada cena do crime que Raimundo atendeu deixou uma marca em sua memória. Vários me afetaram, foram vários lá, mas eram mais por asfixia. Repare, um que me ocorreu bem gravado foi de uma garota, bom, era época de frio e ela estava deitada assim. Então ela disse que não sabe nenhum movimento que fez. Ela cobriu tudo e agora que acordou, bem, o menino com todos os sintomas, os lábios roxos e tudo, então já fazendo a investigação, foi mais por asfixia. Houve um bom que foi durante o meu turno, mas não aconteceu comigo, aconteceu com um colega. Esse sim foi um pouco forte, que era um bebê grande, aparentemente o tinham porque sim, podia-se ver nas costas, bem, nas fotos que nos mostraram, podia-se ver como os botões do macacão estavam muito... Concluiu que ou deixaram tonto ou agrediram, ou foi direto assim para jogá-lo contra a parede, porque sim, os golpes eram extremamente profundos e fortes. Nas fotos que vimos, esse caso não me coube. Foi ao meu colega, nas fotos que nos mostraram, sim, esse assunto estava um pouco forte. Quero dizer, eu não soube mais o que aconteceu depois. Apenas me aproximei por curiosidade, porque todos nós estávamos impactados com esse evento que aconteceu com eles. Repare que vários me tocaram. Foram muitos entre eles jovens de 20 anos, 14. Houve uma muito marcante. Vagamente não me lembro, mas minha mãe diz que ela se lembra muito bem de como reagir a essa situação e depois... Procurando assim, encontrei algumas fotos, me levava para o trabalho em casa, me leve para o trabalho em casa. Então lá eu tinha arquivos e tudo, então me lembro que vi essa pessoa, ou seja, vi a menor de 15 anos, tinha a garota e minha mãe me diz, ei, te deixou bem traumatizado, te deixou, diz, não sei porquê, diz, mas você caiu em depressão, se traumatizou, algo aconteceu, porque acho que até vieram me varrer e tudo. Então, sim, olhando as fotos, eu me lembro que foi com um varal se pendurou e tudo, e se deixou cair, ou seja, simplesmente, e foi como que algo que me impactou, e mais eu acho que não sei, a maioria era por problemas de depressão
que os pais não prestavam atenção, toda essa confusão. Então, sim, muitos eram suicídios no final das contas. Mas eram muitos de 16, 17 anos, 20 e poucos. Um sim por problemas com a mulher, todas essas coisas eram como que as mais como coloquiais, por assim dizer, bem dentro da minha carreira, que é como que por problemas já pessoais que tiram a própria vida. O que mais me impactou é que minha mãe é quem me ajuda nessa lembrança, porque eu digo que do impacto que me causou, eu bloqueei totalmente porque não me lembrava, não, até recentemente quando encontrei algumas fotografias do trabalho que eu tinha lá anteriormente. Sem dúvida, os crimes do crime organizado são os que mais trabalho geram para os criminalistas em Nuevo León. Desde cenas de crime macabras até lugares onde foram cometidas atrocidades inimagináveis, Ray viu o pior da humanidade. Os crimes do crime organizado, como privações de liberdade, homicídios e massacres, deixam um rastro de violência e dor que requer uma investigação exaustiva e minuciosa. Em seu trabalho, ele teve que visitar lugares que parecem tirados de um pesadelo, casas de segurança, campos de execução e outros locais onde o crime organizado deixou uma marca de sangue. Cada caso foi um desafio, cada cena era um desafio para sua habilidade e experiência. Me tocou bem. Em Juárez tínhamos que fazer muitas buscas desse tipo de casas, que até nos envolvemos em um tiroteio naquela vez. A partir daí eu já estava trabalhando, já estava como perito. Lembro que iam cerca de 40 unidades, 30, 40 unidades ministeriais. Não me lembro se a Força Civil já estava presente, mas também havia unidades municipais, soldados, tudo. Inclusive me lembro que, nunca esqueço essa imagem que estávamos dando volta lá, acho que eram as Américas, não sei, mas havia uma unidade de Guadalupe, e só me lembro que o de Guadalupe, assim com a arma, desembainhando até todos acenderem os estrobos, como um alívio, porque era um comboio enorme onde íamos fazer as buscas. Lembro-me que dessa vez que chegamos a Juárez, começou a montar o desdobramento e tudo, e só ouvimos que começaram os primeiros tiros e foi com colegas na nossa rima, ou seja, isso vai esquentar e se protejam, ou seja, atrás dos motores fiquem aí. 5 pessoas estavam lá, bem, naquela unidade, e outros colegas também, e foi aí que começou todo o tiroteio. Eu me lembro, estava a van, você percebe que as ruas estavam assim, e nós estávamos sobre esta calçada, e aqui estávamos protegidos atrás da unidade. Eu me lembro que ouvi um rangido e volto, ou seja, vou para o que é a parte de trás da caixa e só vejo uma van preta assim que vem, mas a toda velocidade. E chefe, ele vem uma caminhonete deste lado, vão vir 2 colegas bem armados e tudo. Então, onde já para na van, pois era uma mãe de família que também tinha sido afetada por toda a confusão. E quando tudo acaba, sim, foram os 3 mortos lá, o que naquela casa era uma casa de segurança, mas realmente era assim como que mais para estourar pontos, era o que era mais o trabalho fazer. Já tinham localizado uma casa, tinham um detido, esse detido, soltava tudo, íamos, localizávamos esse domicílio, e daí então se fazia o que era o trabalho, mas já íamos com ordens de busca e todo esse rolo assim se investiga não muito a fundo, porque afinal de contas é briga entre eles, simplesmente apenas um como elemento ou autoridade faz o trabalho de não deixar o lixo espalhado. Ou seja, recolher o lixo, vamos investigar. Se for possível resgatar algo, nós o faremos. Caso contrário, a briga é entre eles. Sabemos que as praças entre eles estão em conflito. Ou seja, é muito reduzido a essas palavras, mas sim, assim em profundidade, a menos que tenham estragado alguém importante ou interessante, é como se investigasse mais a fundo. Qual foi a relação? Por que esse tema surgiu? Todas essas coisas. Ray presenciou cenas que transcendem a imaginação e, embora tenha visto o pior da humanidade, também há momentos específicos que marcaram sua vida e carreira como criminalista. Tem um caso que foi mais acidental, nós cobrimos mais esse tipo de eventos. O que a criminalística cobre, o que são mortes naturais, mortes acidentais, acidentes. Bem, em questão de tudo que é viário, há um departamento exclusivo, mas o que é já o trabalho mais de campo,
pela morte natural é apenas para descartar que não haja sinais de violência e daí tirar fotografias. Sabe o quê? Não há sinais de violência, né? O trabalho que cabe ao centro médico forense ou simplesmente, não sei, um médico que emita um certificado de óbito. E nos acidentes houve um que sim, como que me impactou porque caiu, era uma tonelada de papelão, caiu na pessoa. Assim como que, bem, tudo, já imagina, foi algo assim como que um também dos mais impactantes que tive enquanto trabalhei lá. Não, bem, tudo, pedaços, né? O que você pode resgatar? Ou seja, a piada é não deixar nada lá, porque se você vê tudo espalhado lá, isso é tão antigo, né? Foi impactante esse. E outro que me tocou em algumas brechas para Juárez, que esse foi contra igual, um grupo, um crime organizado, esse acho que foram os soldados. E o que mais me impactou foi bem uma pontaria que os soldados tinham e sendo de noite lá, é onde eu dizia meus respeitos a esses caras, ou seja, eles se jogam como podem entre as brechas. E um que mais me impactou, que o garoto estava na caminhonete, bem, o dos malandros. E daqui todos os tiros no rosto. Foi tão grande o meu impacto que daqui tudo isso, ou seja, todo o cérebro dele se abriu aqui, a arma assim, e lá ficou que foi assim como que tudo de caso, mãe, que pontaria dos elementos, e foi um dos que também foi muito impactante para mim, realmente muitos casos, o do presídio de Topo Chico, também. Esse eu me lembro que nos chamaram como 1 ou 2 da manhã, eu já ia trabalhar no dia seguinte, mas nos chamaram antes, era como 1. E já tenho, meu chefe é como meu chefe da guarda, e daí ele me disse, sabe o quê? Quanto tempo você pode ficar no escritório? Lá bagunçaram no presídio, não sabemos bem o que aconteceu, mas supostamente já tem mais de 10 mulheres. Se precisarmos, você já tem gente dizendo que precisa trabalhar amanhã, mas necessitam de você. Por quanto tempo você pode fazer isso? Bem, me dê meia hora, eu me lembro que morava no que é a Independência por cima. A escritório estava bem perto. Então eu disse, sabe de uma coisa? Não, me dê meia hora e eu chego lá, certo? Tá bom. Chegando lá no escritório, foi como vão chegando. Agora monte sua unidade. Eram suas caixas com indícios, sacolas, tudo o que é, o correspondente ao seu equipamento de trabalho. E daí nos mandaram para lá, quer dizer, chegando. Eu estava chegando, vários colegas estavam chegando. Foi assim que não, já estávamos nos organizando, entrando já lá no presídio, que éramos todo o grupo no grupo 3, que te está falando entre 15 e 18 pessoas para todo esse tipo de magnitude de evento. Bem, já estando lá dentro foi muito impactante, quer dizer, ver todos os corpos lá jogados, as armas caseiras entrando na área de enfermagem, porque antes de começar o trabalho você tem que ser muito minucioso, que você possa para poder, quais indícios levar, o que você não pode recolher, o que você pode recolher, para que nada passe despercebido. Então foi assim como que, sabe o quê? Não vamos nos dividir, é demais a monarquia que é de bagunça, então vamos nos dividir por zonas. Lembro-me que naquela vez nos dividimos em 4 zonas, que a zona 1 era a enfermaria, a zona 2 era a das celas, 3 do pátio e a 4 era a do pátio traseiro, onde estavam os campos que até lá havia corpos. Então a mim me coube estar na zona de enfermaria, já dentro da zona de enfermaria, pois já começamos a ver e tudo. Eu já estava tirando fotos, já estávamos acomodando cones e marcando indícios, e todas as armas caseiras, todo esse rolo. Então, quando começo já a tirar fotos, eu olhava para a minha direita, aí estava o que era a área de enfermaria. Entro e vejo uma pessoa ainda respirando, então minha atenção foi assim, como que o que está acontecendo? Ainda o vejo de olhos abertos e respirando. O que está acontecendo, irmão? E já, ou seja, o garoto apenas respirava e respirava. E eu, se você me ouve e pode falar e se lembra do que aconteceu, estou ouvindo. Não, o garoto não. Ou quando acordei, ele deu os últimos suspiros e literalmente morreu bem na minha frente. Pareceu que ele deu seus últimos suspiros, como se, eu, caramba. Minha intuição nascia. De primeira instância, foi só fechar os olhos. Deus te abençoe, meu irmão. E fazer o quê? Então me lembro que digo ao outro especialista, o que estava encarregado de... Eu disse para dividir a zona, sabe de uma coisa? Já sei, tem outro morto. Ele pergunta como.
há outro sem identificação, que não é a sua lesão. Ele disse: Onde? Eu digo, acabei de perder alguém, cara. Sério, perdi alguém recentemente. Quer dizer, literalmente, ele estava respirando, estava me olhando e foi como se aqui já era, se foi. Diz, não, bem, fazer o quê? Você já tirou fotos. Eu ia tirar para ver se conseguia falar. Foi seu último suspiro. Impactante também dentro de... Porque até me arrepiou a pele o impactante, ou seja, ver alguém que te dá seu último suspiro aqui na sua frente é como que... Então já começamos a fazer o trabalho e tudo, fotografias, todo o show, as armas caseiras, estou te falando, rastelos com pontapentes, ferros, pedaços de vergalhão, bastões, ou seja, um pouco de tudo que você diz, a engenhosidade que nossos canitos têm, digo, foi algo muito impactante, que já terminamos fazendo o trabalho, terminamos por volta das 7, 8 da noite e ainda continuamos no dia seguinte, porque ainda um perito, depois de investigar a cena, ainda é responsável no escritório para redigir um relatório. Nós chamamos esse relatório, que coloquialmente um parecer para descrever exatamente o que você viu, como estava aqui a área, as pessoas que estavam lá, as evidências que você coletou, para onde você envia essas evidências. Ou seja, ainda há um trabalho, não é apenas o campo e acabou. Ou seja, ainda estamos aqui no escritório para redigir esse tipo de pareceres ou relatórios para que depois disso possa sair a agência que vai investigar o caso. E daí, realmente o trabalho não termina até que chegue às mãos da agência do Ministério Público. Lembre-se que todos os segundas-feiras há entrevistas no canal de Pepe Mistério. Basta colocar Pepe Mistério Podcast e na parte de cima aparece a playlist do podcast. Também há o outro canal secundário que é Muitos Mais Mistérios, onde estão vídeos, os de sempre, os que você já conhece, de crimes reais ou coisas assim do tipo, narradas por mim. Obrigado.